Nossa, Carolina. Bem, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026. E nesse horário, das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 18, e que tem por título Desenvolvimento. Estamos no item 5, que fala do lixo mental. E hoje vamos começar estudando o parágrafo 20. Então, é capítulo 18, Desenvolvimento, item 5, lixo mental, parágrafo 20. Isso tudo a gente já tinha falado na semana passada, né? Agora nós vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo todas as bênçãos que nós recebemos ao longo da nossa caminhada, pedindo ao Pai que nos sustente, nos dê ombros fortes, né? Que a gente possa resolver todas essas questões de saúde que se apresentam na nossa vida e que a gente possa prosseguir a nossa caminhada trabalhando pela divulgação do Evangelho, trabalhando pela nossa moral, melhora da nossa moral. E também pedimos ao Pai que abençoe todos aqueles nossos irmãos, né, que nesse momento se encontram em sofrimento, se encontram passando por situações difíceis, muito mais difíceis do que aquelas que a gente passa, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui para circular o ar dele, porque está meio quente aqui. Tem hora que esfria, tem horas que esquenta, vamos lá. Então, vamos começar a estudar aqui. Capítulo 18, item 5, 20º parágrafo. Lixo mental. Diz assim Hermínio de Miranda: mas, além de combater as lembranças indesejáveis, procurando bloquear o fluxo inoportuno, você precisa também mudar o mobiliário de sua casa mental. Porque o aqui eu toda hora, desculpa, gente, mas é que minha câmera desliga, que eu não sei por quê. Nesse item, o Hermínio Miranda, ele está falando que muitas vezes não, quase sempre, a gente costuma colocar lixo na nossa memória, né? Tanto que lá em cima ele diz assim, você sabe o que tem a fazer? É simples, claro e direto. Não ponha lixo mental na memória. E ele falou o tempo todo na aula passada sobre isso, né? Que nós estamos sempre colocando lixo na nossa memória. É o lixo mental da nossa memória. E ele falou também o seguinte, que esse lixo que entra, ele não sai. Ele fica lá, tá? Tanto que ele diz assim, eu estou lendo alguns trechos da aula passada. É, ele diz assim: uma vez que o lixo já está lá, uma vez que o lixo entrou na memória, como eliminá-lo? Aí ele continua: a primeira observação a respeito é contundente e pode gerar até algo parecido com desalento. Desalento quer dizer, né, tristeza, cansaço. Mas aí vai ela: a memória é indelével. Tudo que ela registrou é para sempre. Para não tomar aqui espaço, repetindo o que está dito no livro A Memória e o Tempo, convido o leitor a uma leitura desse livro. Enquanto isso, vale a pena reiterar: da memória nada se apaga. Então, é o contrário do exemplo que ele vinha dando do computador.
Ele já no computador também acontece isso. Com o passar do tempo, a gente precisa fazer uma limpeza no computador, não é? Porque ele arquiva muito lixo. Então você tem que fazer aquela limpeza, né? Deletar um monte de arquivo, esvaziar a lixeira, porque às vezes a gente reclama, nossa, meu computador está lento. Aí você vai tirando os arquivos. Ah, eu estou tirando um monte de arquivo. Mas você esquece de esvaziar a lixeira. Você tira arquivo, arquivo da tua área de trabalho, das tuas pastas, o vídeo, joga tudo para a lixeira. Esquece de esvaziar a lixeira. Aí, quando você vai olhar a lixeira está transbordando. Quando você aperta o botão de delete da lixeira, às vezes a lixeira nem consegue esvaziar tudo de uma vez. Ela esvazia uma parte, aí daqui a pouco ela pergunta se você quer continuar, você esvazia o outro. Mas você consegue limpar o computador. Sim. Né? Você até, se chamar um técnico, você até faz uma limpeza profunda dele. Tira todos os arquivos indesejáveis, tudo da lixeira, até formata o computador, né? Deixa ele limpinho, sem nada. Aí depois você volta a botar os arquivos ali. O computador fica uma beleza, limpinho, sem nenhum lixo. Mas é diferente da nossa memória. A nossa memória, ela acumula o lixo. Ela não joga fora o lixo. Você não consegue apagar a memória. Tudo que foi registrado pela memória não é apagado. Esse que é o problema, né? Então ele disse aqui que devido a esse fato de nós não conseguirmos jogar fora o que a nossa memória gravou, nós precisamos estar bem atentos e vigilantes, para que, ao menor sinal de que sua memória vai começar a botar para fora, que a memória faz isso. Ele usa até a palavra regurgitar. Tem uma hora em que a memória começa a botar para fora o lixo que está dentro dela. Então, ele fala aqui, no momento que você começa, corre o risco de regurgitar o que está na sua memória, você tem que mudar prontamente o rumo, bloqueando com pensamento diferente, positivo, tranquilizante e harmonioso as imagens ou lembranças indesejáveis. Um bom recurso é a prece imediata e atenta, com o pensamento posto das palavras que você está mentalmente recitando. Não uma prece pré-fabricada, que se repete maquinalmente, sem saber o que está dizendo. Se você fizer isso, ou seja, apenas repetir palavras, observará com desgosto que a tentativa de prece prossegue no nível subliminar ou subconsciente, enquanto o consciente continua ocupado com o pensamento indesejável. Né? Então, ele fala isso. Agora nós estamos numa posição de ficar vigiando o nosso pensamento, para você, de vez em quando, não botar para fora aquilo que é indesejável que está na sua memória. Depois ele diz assim, mas além de combater agora, agora a gente entra na aula de hoje, que é o parágrafo 20º do item 5. Mas, além de combater as lembranças indesejáveis, procurando bloquear o fluxo inoportuno, você precisa também mudar o imobiliário da sua casa mental. Porque nós temos que viver no constante vigiar e orar. Porque esse lixo, ele está na nossa memória. Pode ser que, de vez em quando, você, distraidamente até, deixe sair um pouco desse lixo. E aí você depois se vê numa situação desagradável. Aí é o famoso, eu não queria dizer isso. Poxa, como é que você pode falar isso para mim? Não, não queria falar. Saiu. Por que saiu? Porque está lá na memória. Então você tem que ficar o tempo todo vigiando para não deixar que esse lixo
saia. Entendeu? Então, quando acontece alguma coisa da nossa vida, alguma situação desagradável, às vezes vem aquela vontade de falar aquele negócio, né? A vontade de falar aquilo que é lixo mental, para jogar na cara daquela pessoa. Mas você sabe que não deve fazer isso. Então você aí faz como o Chico falou, né? Bota água na boca. Bota água na boca. Porque com a boca cheia de água, o lixo não sai. E você entra em prece, além de estar com a água na boca, entra em prece pedindo a Deus que te dê forças para não deixar esse lixo sair. Com isso, a nossa situação vai ficando um pouquinho mais complicada, né? Porque quanto lixo nós já colocamos até hoje na nossa mente. E aí ele vai continuar aqui. Ele diz que a gente precisa bloquear esse fluxo inoportuno de lixo mental. Mas, para fazer isso, a gente também tem que mudar o mobiliário da nossa casa mental, ocupando com ideias novas, positivas, construtivas, espaços da memória que, deixados na ociosidade, tendem a ser ocupados com as latas de lixo mental, que, infelizmente, são recolhidas ao longo do tempo. O problema é que, mesmo varrendo o lixo para debaixo do tapete, ele continua ali. Sabemos que ele está ali e que um dia pode espalhar-se novamente. A gente não usa muito esse termo, varrer o lixo para baixo do tapete, mas varrer o lixo do baixo do tapete não significa que ele vai desaparecer. Um dia alguém liga, levanta esse tapete, olha a confusão, né? Quando falo em mobiliário, quero dizer introduzir na memória somente e, tanto quanto possível, material selecionado com mais atento cuidado. O livro, se você achou um livro, o livro é suspeito, não o leia. Uma vez, eu acho que eu já contei isso para vocês, há muitos anos atrás, deve ter uns 6, 7 anos ou mais, aconteceu comigo um fato que eu achei muito interessante sobre um livro. Eu estava na Bienal do Livro e eu fui procurando, né, material, livro interessante, né, de pesquisa. Mas, infelizmente, eu não sei por quê, a cada Bienal que passa, fica difícil você encontrar boas novidades. Já percebi isso em 2 Bienais, na que teve esse ano e na anterior. Você encontra livros antigos, né? Obras de Emmanuel, obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? Aqueles que você já tem, você encontra muito, até com uma capinha diferente, mas são obras que você tem. Agora, novidade boa, eu tenho percebido uma coisa, que eu fico até meio triste. Está rareando. Normalmente, lá no passado, quando eu ia à Bienal, eu voltava cheia de livros. Da última vez que eu fui, eu consegui comprar dois. Dois. Mesmo assim, um deles é que eu já tinha, estava velhinho, eu comprei um novo, e o outro novo que eu comprei. Mas eu não sei por quê, gente. Não sei se as boas editoras não estão lá na Bienal. A própria federação não está colocando mais. Na última Bienal não tinha estande da federação. Né? Mas deixa para lá. Mas eu lembro que há uns anos atrás, 7 anos atrás, mais ou menos, eu estava num stand de livro. E na entrada tinha uma pilha de livros. O título do livro era muito sugestivo. Era um tema até que eu acho interessante, eu gosto. Mas a capa era meio fantasiosa. Era sabe aquelas capas tchan, 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 tchan? Era uma capa assim. O título até me interessava, mas a capa era meio
sei lá, produzida, muito produzida, com as imagens lá. E eu fiquei olhando e pensando, compra ou não compra? Aí, de repente, eu peguei o livro, abri, comecei a ler a orelha do livro, né? Essa partezinha que fica aqui, que às vezes vem com várias orientações do livro. Li essa, li essa de trás, que aqui não tem nada, mas às vezes tem. Li aqui atrás. Aí abri o livro numa página qualquer e fiquei lendo alguma parte. Mas algo em mim dizia assim, não vale a pena. Mas, e ao mesmo tempo, eu insistindo. E estou lendo daqui a pouco. E dentro do stand tinha umas 3 pessoas, e era cedo, eu fui muito cedo, atrás de mim não tinha muita gente, não. Tinha gente mais afastada. E eu insistindo, porque eu estava querendo comprar. De repente, eu escutei uma voz que praticamente gritou dentro da minha cabeça. Não falou alto, não. Deu a voz, sabe? Larga isso! Menina! Mas falou tão forte na minha cabeça. Larga isso! Eu larguei, eu deixei o livro da pilha de livros. Agora ela apagou porque eu joguei o livro. Ela caiu com força na pilha de livros. Eu olhei assim em volta de mim, não tinha ninguém. Aí eu olhei para frente, o pessoal que estava na banca estava trabalhando. Aí eu larguei, eu virei as costas, envergonhada, porque com certeza foi um amigo espiritual que eu já tinha tido a intuição. Quando eu li o nome assim, né, era negócio de sombras, e eu gosto de ler essas obras, até às vezes tem de Manuel Filomeno Miranda que fala sobre isso, né? Mas a capa já tinha me, sabe, incomodado. Mas eu insisti, eu digo, quem sabe eu não acho algo interessante. E insisti na leitura, mas aí falou alto, larga isso! Mas foi uma bronca. Que ele percebeu que eu já tinha percebido que não valia a pena, mas eu estava insistindo. Quem sabe eu trazendo aquele livro para casa, eu não ia colocar lixo mental. Mas ele deu uma bronca comigo. Larga isso! E eu deixei, eu joguei o livro, eu fiquei até com medo do livro cair no chão, porque eu joguei ele em cima da pilha, ainda eu fiquei olhando para o pessoal para ver se alguém tinha escutado, sabe? Bem modo Rose de ser, né? Mas os meus amigos espirituais são assim, querida. São tudo assim. Nenhum deles fala assim, ó, oh, querida Rose, você é a flor da minha vida. Não, é tudo, sabe? Eu fiquei com vergonha porque eu pensei, na hora, que alguém ali tivesse escutado de tão forte, contundente que ele foi. E a minha reação, jogando o lixo. Eu joguei o livro como se fosse lixo mesmo. Ah, e eu olhei, ninguém percebeu, eu virei as costas e ó, fui embora, sabe? Então, ele fala aqui sobre isso. Ele, ele diz aqui, né, sobre essa questão, que a gente tem que tomar cuidado, né? Aí ele diz assim: o livro é suspeito, esse livro que eu estava era suspeito, o livro é suspeito, não leia. O filme cuida de uma temática duvidosa ou francamente repulsiva, não veja. A conversa encaminha-se para uma rodada de anedotas inconvenientes, que às vezes você está conversando com amigos, aí sempre tem um piadista que começa a fazer principalmente umas piadas preconceituosas. Disfarce e saia, se não conseguir mudar o rumo da conversa. Quer dizer, tenta mudar o rumo da conversa. Mas se você não conseguir, sai. A notícia de jornal é escandalosa, leia outra coisa. Eu, hoje em dia, eu evito. Quando tem essas matérias assim, sensacionalistas, eu não gosto, né? Ah, porque fulano matou 3, 4... Se essas coisas eu não gosto, eu deixo de lado. Isso não quer dizer, certamente, que você terá de virar asceta. Quer dizer, aquela pessoa que não participa de nada, né? Mesmo porque,
como informa o velho ditado, o hábito não faz o monge. Porque tem muita gente que acha, né? Que o hábito faz o monge, mas o ditado diz: o hábito não faz o monge. O que o faz é uma atitude correta perante a vida. Aí sim, uma atitude correta perante a vida, aí sim faz o monge. E isso não se veste. Conquista-se essa atitude correta perante a vida, ninguém recebe de graça, né? A gente conquista na luta, na vigilância, na atenção com que se critica previamente o material que vamos admitir à mente. Então, tudo que você vai fazer, você tem que fazer uma crítica antes. Como ele falou, você não vai ter uma vida de asceta. Ah, eu não posso ver isso, eu não posso ver aquilo. Mas algumas coisas a gente pode selecionar. Eu, por exemplo, antigamente eu gostava muito de ver filme de guerra. Principalmente, não sei por quê, Guerra do Vietnã. Eu gostava de ver filmes sobre a Guerra do Vietnã. Era uma coisa que sobre a Segunda Guerra Mundial, nunca gostei muito, não. Até porque tem aquela parte de nazista ali, eu não gosto. Mas a Guerra do Vietnã eu gostava. Hoje eu já. Foi filme de guerra, que teve muita batalha, aquelas coisas todas. Eu já não gosto de ver, né? Às vezes tem histórias que remontam à guerra, mas não mostram as batalhas. Aí eu gosto de ver alguns dramas, assim. Mas o filme mostrando as guerras, as batalhas, eu já estou cortando. Guerra do Vietnã nem não vejo mais. Então você vai cortando, aos poucos, certas coisas da tua vida, né? Até matéria jornalística que eu gosto muito de ver, algumas eu já não estou assistindo mais. Né? Agora mesmo, ainda agora eu estava vendo por televisão, aí começou aquela história da guerra da Ucrânia, eu já desliguei a televisão. Já não quis mais ver, né? Porque aquilo fica ali, fica ali, fica ali, não melhora nunca, né? Então, ele fala aqui, do que se depreende que, em matéria de lixo mental, o caminho certo é o da profilaxia, da prevenção, muito mais do que o da terapêutica. Porque quando o problema explode, a gente corre para tratar. Não é melhor você cuidar antes para não explodir? Então você vai fazendo assim. Não é cortar radicalmente. É ir selecionando algumas coisas que você tem certeza que você já pode deixar de lado. Não, vou assistir outras coisas. Isso aqui eu já. Entendeu? Aos poucos, para também não dar aquela de asceta, né? Oh, meu Deus, eu tenho que me purificar. Então, essas coisas não funcionam. Não funcionam. Essa coisa de hoje para amanhã eu vou virar santo, não existe. Você tem que ir aos poucos fazendo essa seleção, fazendo essa profilaxia. E ele diz aqui, em outras palavras, é infinitamente melhor tomar a vacina para não se contaminar com vírus do que encher-se de remédio para se livrar dele. É lógico. Toma a vacina que diminui o risco de contrair a doença. É importante lembrar as pessoas que a vacina não evita que você pegue a doença, né? Mas ela diminui a força do vírus e fortalece o seu sistema imunológico. Pode até ser que você não contraia a doença, mas se contrair, essa doença vai agir, o vírus vai agir com uma virulência menor do que aquele que não tomou a vacina. Então, vamos tomar a vacina. Aí ele diz aqui, né? Se conseguirmos que não entre mais lixo em nossa mente, ou que entre menos lixo agora do que entrava antes, já teremos alcançado importante vitória nas inúmeras batalhas da vida. Então, se você conseguir fazer que não entre nenhum tipo de lixo, o que eu acho até difícil para a gente, na atual
conjuntura você conseguir evitar que nenhum lixo entre. Mas se você já conseguir diminuir o fluxo de entrada do lixo, você já estará alcançando algumas vitórias. Eu trouxe aqui um livro que eu até ganhei do meu amigo William Lira, há uns anos atrás, foi até numa Bienal, ele me deu esse livro de presente. É Técnica de Viver, do Valdo Vieira. Muito bom, muito bom. Quem quiser uma orientação de livro, é esse aqui. Eu acho que a Carmen tem, né, Carmen? Técnica de Viver, do Valdo Vieira. Ah, não, eu tive a impressão que você tivesse. Esse livro tem um capítulo que eu achei muito interessante o título. O capítulo é Desconfiemos de nós. Desconfiemos de nós. Que a gente sempre desconfia do outro, né? Ele fala para a gente desconfiar da gente. Desconfiemos de nós. É do Valdo Vieira, que era médium, pelo espírito Kelvin Van Dyne. Espírito Kelvin Van Dyne. E nesse capítulo, Desconfiemos de Nós, o espírito Kelvin diz assim: existe quem atribua ao fenômeno a atuação sistemática de entidades interessadas em perturbação ou descrédito. Então, tem pessoas, né, que atribuem os fenômenos mediúnicos à atuação sistemática de entidades interessadas em perturbação ou descrédito. Possivelmente, isso acontecerá algumas vezes. O tema, porém, é nosso, na ordem pessoal da vivência cotidiana. Referimos-nos ao poder sugestivo da impressão. Ele vai tratar aqui do poder sugestivo da impressão. Então, pelo que ele fala, olha só, poder sugestivo da impressão. Habitualmente, ouvimos conceitos acerca da higiene mental. É o tema. Olha só. Habitualmente ouvimos conceitos acerca da higiene mental, como se nada tivéssemos a ver com semelhante matéria. Como se nada tivéssemos a ver com semelhante matéria ao currículo da vida. Quando isso expressa ponto fundamental para nós todos, normalmente no capítulo preventivo. Como o Hermínio falou, que a gente tem que fazer um trabalho preventivo, né? Tanto que ele falou da vacina. Então, ele fala aqui que tem muita gente que, quando o pessoal fala de higiene mental, isso é uma bobagem, não tem nada a ver comigo. Mas ele diz, isso é ponto fundamental para cada um de nós. Purificar as ideias, elevar emoções, efetuar a triagem dos pensamentos, como se procede à faxina diária dentro de casa. Imaginar o melhor e buscar o melhor. Não há institutos de pesquisas no mundo capazes de avaliar a quantidade de infortúnios e delitos desencadeados entre os homens anualmente, resultantes das impressões falsas proclamadas por verdadeiras. Por isso que ele falou lá em cima, no primeiro parágrafo, do poder sugestivo das impressões. Então, ele diz aqui, quantas desgraças acontecem no mundo resultantes das impressões falsas, que são proclamadas por verdadeiras. As fake news. Não raro vemos um caso ou outro desses enganos terríveis, positivados em tribunais, em se tratando de culpas cujas penas são combinadas, quer dizer, prescritas, decretadas, impostas pela justiça humana. E os milhares de outros casos para os quais não existem corrigendas previstas em lei. É igual aquela, ele está falando também daquelas pessoas que, de repente, foi assaltado, perdeu o celular,
ouviu alguma coisa, um assalto, aí vai para a delegacia e o delegado pega aquele caderno de retratos de ex-detentos. Quantas pessoas já foram presas pela foto errada? Ah, eu acho, eu tenho a impressão que é esse aqui. O policial, ele quer só isso, né? Ele não quer ouvir você dizer eu tenho a impressão, ele quer ver você botar o dedo. Inclusive, se eu não me engano, no nosso sistema judicial atual, foi proibido identificação de pessoas pelo álbum de fotos. Outro dia mesmo tinha um rapaz, né, que ficou um mês preso porque ele foi identificado equivocadamente. Depois até a moça que identificou pediu desculpas, mas ela tinha quase certeza, ela tinha impressão que era aquela foto. Então, muitas. E a maioria são jovens negros, não é? A maioria são jovens. O pessoal diz assim: é que eles parecem muito uns com os outros. Ainda sai com essa, que o jovem negro parece tudo igual. Então, foi proibido isso. Porque muitas pessoas são presas, né, por causa desse tipo de coisa. Aí ele diz aqui: nesses incidentes lamentáveis, não há caluniadores em função. Os problemas decorrem da excitação mental, condimentada em malícia, nem sempre nascida propriamente da intenção de injuriar ou ferir. Então, às vezes, a pessoa que vê alguma coisa e faz uma crítica, um julgamento, ela não está nem pensando em injuriar ou ferir aquela pessoa, que às vezes ela nem conhece. Mas ela que é louco, entendeu? Dá o pitaco dela. Ela vê alguém fazer alguma coisa, ela logo diz: ah, logo vi, ah, só pode. Só pode. Por exemplo, houve uma tragédia ontem no Canadá, né? Uma tragédia numa escola. Então, as pessoas já dizem, né? Ah, é isso, é aquilo. Já julgam. Ah, tem que morrer mesmo, é bandido. Não para pensar assim. E é o que parece. Essa pessoa tem um grave transtorno mental. Infelizmente, lá na América do Norte, assim, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, mais nos Estados Unidos, mas foi no Canadá, a mãe, parece que a mãe da pessoa tinha porte de arma. Ela tinha, né, porte de arma, parece que era isso. E aí a, a filha, com transtorno mental, cometeu uma barbaridade. Talvez, se a família não tivesse arma dentro de casa, o fato não ocorresse como ocorreu, ou alguém conseguisse evitar, ou não ocorresse. Mas houve um facilitador, que era ter a arma em casa, né? Mas as pessoas já começam a julgar aquele que cometeu o ato insano, sem parar para pensar que pode ser alguém que tenha um grave transtorno mental, e é o caso, parece que é o caso. Então, essa pessoa não tinha condições de, vamos dizer assim, ter consciência daquilo que estava fazendo. Né? Então, ele diz aqui: desprevenida de base para garantir o equilíbrio no governo de si próprio, a pessoa vê uma coisa e imagina outra. Bateu o olho em alguma coisa, ou ouviu alguma coisa, já faz o quê? Uma avaliação. Não para refletir, entendeu? Pensa, ou então deixar para lá. Não, já quer fazer um julgamento precipitado. Ele está falando de higiene mental, de lixo mental. Aí ele diz aqui: um homem descansa, ele cita um exemplo aqui, né? Um homem descansa o braço num cofre alheio, enquanto conversa distraído, e já se vê julgado por larápio.
Certa mulher pede um favor ao vizinho, a fim de reparar o engenho elétrico imprescindível à serventia da casa, e é suposta protagonizando um romance fora do lar. E, ó, eu vi o marido da vizinha entrar na casa de fulana. Ele demorou lá, entendeu? E começa o conto pejorativo, aumentando em vários pontos, da boca ao ouvido, até que se espraia, até que se espalha. Toma corpo, adere à existência das vítimas que precisarão de muito heroísmo para se colocarem a cavaleiro do mal, quer dizer, afastado do mal, que a invencionice lhes reserva. A maior percentagem do mal, diz o espírito Kelvin Van Dyke, que existe no mundo, vive e se derrama de nós mesmos. Então, olha só, a maior percentagem do mal que existe no mundo vive e se derrama de nós mesmos. Absolutamente configurado nos domínios da impressão para encaminhar-se em seguida às áreas da ação. No trânsito do cotidiano, coloquemos o certo no coração e no raciocínio, para que os nossos olhos e ouvidos não se tornem assalariados para as atividades infelizes do errado. Acautelemo-nos contra as impressões negativas. Acreditemos no poder do otimismo. E quando o jugo do mal nos apareça claro à frente, prossigamos confiando no bem. Se temos algo a desconfiar, desconfiemos de nós mesmos. Então, se é para desconfiar de alguém, desconfie de você próprio. Porque tudo isso é lixo mental. Então, nós precisamos fazer uma higiene mental. Muito interessante esse texto do Kelvin Van Dyke, o livro Técnica de Viver, do Valdo Vieira. Vamos voltar aqui para o nosso Diversidade dos Carismas. Insisto em dizer, volta aqui Hermínio de Miranda, né? Insisto em dizer, contudo, que o médium ou qualquer outro participante de trabalhos mediúnicos não tem obrigação de levar uma existência monástica, tipo asceta, aquele cara, né, que não ri, vive de cabeça baixa, né? Preservado em atmosfera asséptica. Eu ia quase dizer, preservada do. Quando o pessoal botava aquele negócio em vidro, qual era o mesmo da solução que botava ali dentro para preservar alguma coisa? Não é álcool, não, é uma outra que me. Oh, meu Deus. Quando você quer preservar alguma coisa, Formol. formol, informol, né? Então, o médium não tem obrigação de levar uma vida, existência monástica preservada em atmosfera asséptica, tipo preservado em formol, dentro de uma redoma de vidro. A vida está aí para ser vivida com as suas experiências, confrontos, vitórias e derrotas, pois estas nos ensinam. As derrotas também nos ensinam muita coisa, né? Também importantes lições. Como iríamos opinar sobre os problemas da vida, que são todos os problemas humanos, se não participarmos dela? Como ajudar os que nos buscam com as suas aflições, se nunca soubermos o que é uma dificuldade, um problema, uma dor? Nem a prática espírita em geral, nem a mediunidade em particular exigem, como condição preliminar, um estado de santidade de todos e de cada um. Se assim fosse, não haveria ninguém entre nós, ou seriam raros aqueles em condições de exercer tais atividades, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos perfectíveis. Então, se for buscar santidade, é a mesma coisa com Jesus. Se ele esperasse santidade para convidar pessoas para serem seus discípulos, ele tinha passado o tempo todo aqui na Terra sozinho, né? E não foi isso que ele fez. O importante em tudo, isso é que não nos deixamos
Não, o importante em tudo isso é que não nos deixemos arrastar pelos chamamentos da inferioridade, que remanescem em nós, em decorrência de antigas e recentes atitudes equívocas ou francamente desarmonizadas. Sobre esse aspecto, Regina, que é a médium que o Hermínio estuda, tem a dizer: o que mais temos dentro de nós são sensações negativas e deformadas, trazidas do passado. Por isso, é muito mais fácil sintonizar com o negativo do que com o positivo. Agora, como livrar-se? Isto é, já é mais difícil. Com exercícios diários e constantes de autorreforma interior, meditando e orando muito, pedindo aos amigos espirituais que nos mostrem as coisas erradas que há dentro de nós, para que possamos eliminá-las, aceitando a nossa própria realidade de seres inferiores, perfectíveis e cheios de mazelas morais, e tentando nos melhorar dia a dia. É uma luta enorme, difícil, como diz Joana de Ângeles, né? Trabalhosa, trabalhosa. Mas é o que nos cabe fazer. Não adianta querer ser bom e puro de uma hora para outra. Há que trabalhar, e muito mesmo. Carregamos séculos de erros, e alguns, na existência atual, de boas intenções. Porque tem aquela coisa, né? De boa intenção, o inferno está cheio. E às vezes, que ela diz aqui, ó, carregamos séculos de erros e alguns anos na existência atual de boas intenções. Então, a gente tem o erro que a gente comete querendo, a gente está acertando, e tem até algumas boas intenções. É claro que não podemos mudar sem esforço. Então, não adianta querer mudar de uma hora para outra, fazer o estalar de dedos, salabim. Não é assim. Não adianta acordar, olhar o espelho e dizer: hoje, a partir de hoje, eu terei uma paciência infinita. Nada mais abalará a minha paciência. Aí você sai toda faceira de casa. Aí vai pegar seu ônibus. Aí, quando você está quase chegando no ponto, ele passa. Aí você diz assim: droga, por um minuto eu perdi esse feliz desse. Agora vou ter que ficar aqui no ponto mais 15, 20 minutos. E o próximo vai vir lotado, eu vou em pé. E você saiu de casa dizendo que você nada iria te abalar. Mas você, por causa do ônibus, às vezes depois vem outro. Já aconteceu comigo. Eu perdi o ônibus, fiquei irada. Eu me atrasei um minuto, perdi o ônibus. Aí fiquei irada, droga, vou chegar atrasado. Deu 5 minutos, apareceu outro. Saiu da rodoviária, saíram dois. Diferença de 5 minutos. E o que eu perdi estava cheio, o que veio, vem vazio. Eu fiquei até sem graça. Eu falei, ih, caramba, logo veio outro atrás e vazio. Aí fiquei sem graça, porque eu não tive tempo nem de esquecer as besteiras que eu tinha falado. Porque o outro ônibus veio praticamente colado nesse. Porque se ele tivesse demorado uns 20 minutos, eu tinha esquecido as besteiras. Mas não, eu falei, ih, não deu nem 5 minutos, eu não sei que houve o ônibus sem rodoviário, passou um lotado e eu perdi. Eu ia atravessar o sinal e o ponto aí, quase em frente ao sinal. Quando eu cheguei no sinal, ele passou. Eu falei um monte de besteira. Atravessei, terminei de falar as besteiras, abri a bolsa, pegar o negócio, quando eu olhei, outro. Eu fiz sinal, nossa, outro olho colado. Vazio, eu fui setada. Enquanto o pessoal que estava do ponto e que eu ia estar junto, mas não cheguei a tempo, foi tudo em pé. Eu fiquei até envergonhada. Não tinha ninguém tinha escutado as besteiras que eu falei. Só a minha espiritualidade. Eu fiquei envergonhada, porque não deu nem tempo de eu esquecer que eu tinha falado aquilo. E aí a pessoa sai de casa e diz, não, a partir de hoje
não perderei a paciência. Você não perde aquilo que conquistou, né? Então, quando você já fala, não vou perder, é porque você sabe que não tem. Porque conquista não se perde. Então, o que ele fala aqui, né? É trabalhoso, como disse a Regina. Não adianta a gente achar que vai ser assim, não. Requer de nós muita atenção, muito cuidado, muita vigilância, muita oração, uma luta enorme, trabalhoso, não vou dizer difícil, mas se a gente começar hoje, mais rápido a gente chega ao nosso objetivo. Sabendo que o lixo mental que está aqui não vai desaparecer, mas você pode colocar sobre ele muita coisa boa. E aí, né? Você não vai ter tantos impulsos para que ele saia. E quando vier aquela vontade de sair, porque, né? Você quer porque não sai daqui. A cabeça não fala, quem fala é a boca, né? Quem fala é a boca. Então, quando descer daqui para a boca, você vai ter tempo de dizer: não, 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 não falarei. Bota água na boca, fala outra coisa, substitui. Quem faz? Substitui por outra ideia. Seja generoso. Não, companheiro deve ter se aborrecido comigo, deve ter se exasperado, porque ele deve estar passando por um momento difícil. Pronto. Ele está passando por um momento difícil, por isso que ele agiu assim. Então você não falou aquelas palavras que você queria falar. Você foi condescendente, foi caridoso com o companheiro. E, de repente, até mesmo, né? De repente, a pessoa está, né, aqui. Aí a gota faz transbordar o copo, né? Então, a gente tem que ter, mesmo que não seja, mesmo que a criatura seja mal educada, você tenta, né? Não, tudo bem, vira as costas, vai embora, não responde, como você diz assim, não responde à altura, porque ninguém ganha com isso. Às vezes pode até dar uma coisa muito pior, né? Uma situação constrangedora, vira as costas, até pedir desculpa se alguém pisa no teu pé, entendeu? E vai embora, vai embora. É isso que ele fala, né? Não coloquemos mais lixo mental da nossa memória. Ela já está transbordando. E a gente não consegue tirar isso, porque está gravado, vai ficar lá. Passe a colocar. Se não é possível ainda não colocar nenhum lixo, porque nosso nível evolutivo ainda é precário, mas já é melhor do que antes, vamos colocar menos. E vamos absorver coisas boas para colocar sobre isso. E não deixar que isso aí saia. Carmen, você gostaria de dizer alguma coisa? É um trabalho muito, sabe? Não vou falar difícil, mas como é que se está lá dentro, se está lá, e a gente tem esses momentos, como o exemplo, né, do ônibus aí que você deu, ele vai chegar, porque a gente vai acessar no momento da nossa intranquilidade. A gente vai acessar. E Aí ele entra vem. a questão da educação moral, né? Nós Pois é. Como é que precisamos você freia isso? Quer dizer, um exercício. sim, o exercício de você, é claro que você tem coisa boa e coisa ruim. Você tem coisa boa É, também. exatamente. É aquela coisa. Às vezes, você vai pensando, eu faço isso, um exemplo, eu fiz isso 5 vezes por dia. Amanhã, eu vou tentar fazer só 4. Aham. Depois, eu vou tentar fazer só 3. Sim. É esse Sim. autocontrole. Você troca. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando sobre o negócio do trânsito. Até o nosso amigo, né, que fez a palestra, que falou as bênçãos, né, sobre aquele do livro Urgência. Isso. Então ele estava falando negócio de trânsito, que é uma coisa que me irrita mesmo, é quando você está você tá numa faixa
E tem um trânsito, tem um acidente e você tem acostamento. E as pessoas vão, você fica lá. Você se sente uma pateta, você se sente uma pateta. E as pessoas, tchum, do lado, tchum, tchum, Querem passando à sua ver, né? frente, e Isso aí me chamou depois, de lixo mental. e depois vai chegar no momento que você vai ter que dar passagem, porque ele vai forçar de tal forma, porque você não quer amassar seu carro. Aí você deixa a criatura que passou pelo acostamento, passou na frente de todo mundo e ainda quer o espaço na sua frente. Eu me lembro Exatamente. meu marido era assim, ele não deixava passar. Ele dizia, eu não vou deixar. Ele podia amassar o carro. Você é assim também, Verinha? Ele não deixava passar. Eu não, eu deixo, eu fico com raiva, mas o que que eu vou Porque fazer? o prejuízo vai ser muito maior, não vai ser? E aí eu penso assim, e a criatura, eu fico, é isso que eu não posso fazer. A criatura lá na frente vai ter o conserto dele. Eu ficava desejando isso. A última vez que eu viajei no carnaval foi para Arraial do Cabo. Eu levei 9 horas. Ai, Nossa. credo. 9 horas. E o pessoal cortando pelo acostamento. Inesquecível. Eu não deix... Na minha frente não entrou um. Porque assim, se eu Igual meu posso marido. ir, pode ir, vai lá no seguinte, ele vai deixar, vai lá no outro, vai deixar atrás de mim, mas na minha frente eu não deixei passar. Eu estava ali há 9 horas, com quase 50 graus, o carro não tinha ar-condicionado, um menino do lado que eu levei, o sobrinho da minha amiga, branco. Ele já estava vermelho, todo queimado com o sol do trânsito. Deixa não. Se eu puder, É. Mas aí a é um, pessoa é um da. desaforo. Eu deixo passar porque eu não quero confusão, mas que eu fico com raiva. Mas a pessoa da palestra estava dizendo assim, que é uma forma de você não se irritar. Então você pensa, criatura está com pressa porque tem uma pessoa doente, então você coloca na sua cabeça. Tem Isso. uma pessoa doente para acudir, não várias, tem pessoas, muitas pessoas têm pessoas doentes para acudir. E aí Tem é que ter uma o pensamento forma, positivo, né? É, É isso, vontade de ir ao vou pegar você minha carona. banheiro. troca, embora. É um exercício que você tem que fazer, Ainda porque, vou evoluir. hein? Eu vou evoluir nesse sentido. Mas é um exercício que a gente vai fazer, a gente vai Exercício. chegar lá. É que nem a pessoa fechar você. Ou você tá, o cara passa na sua frente, meu Deus. Ah, deve ter uma criança lá necessitada de ir para o hospital. Você Pronto. troca aquele pensamento, sabia? E dá uma melhorada. Agora é tanta gente que vai ter que levar alguém para o médico que passa na sua frente, que olha, eu vou te falar. É, Mas é uma forma, você trocar o pensamento. A pessoa está exatamente. necessitada de chegar, tem uma mãe doente, tem um cachorrinho que está passando mal, você quer levar no veterinário. Aí você faz as trocas, que E dá um você vai se alívio. tratando com isso. Vai se Você vai se tratando. E tratando. aí a pessoa vai resolver a vida dela, não é comigo, não é comigo, Exatamente, não é exatamente, comigo, é exatamente. com a Verinha. Verinha Eu Não, passei gente. por vai uma salvar todo situação. mundo. Não, eu vou melhorar, vou melhorar. Então, gente, Hein, olha. Rose? Oi. Eu passei por uma situação. Eu estava na rua, vi as pessoas conversando, o linguajar, entendeu? Aí eu fiquei analisando, falei assim: nossa, eu já fui assim. Aí eu fiquei agradecida de já ter mudado, entendeu? Olha só, viu? Tá vendo? A gente vai mudando, gente, a gente muda. Vai, devagarinho, mas A vai. gente muda. Gente, olha, semana que vem, dia 19, item 6, reforma moral. Outro teminha fácil. Outro teminha fácil. Item 6, capítulo 18, desenvolvimento. Item 6, reforma moral, dia 19 de fevereiro. Eu queria falar com vocês agora, aproveitar que todo mundo está aqui, né? Que ontem à noite eu tive uma indisposição, um probleminha
de pressão, minha pressão baixou demais, e meus batimentos cardíacos também baixaram muito, e eu fiquei meio assim, quase desfalecida, né? Agora a pressão subiu um pouquinho, melhorou. Aí eu marquei para mim cardiologista. Mas eu não queria marcar para amanhã, ou melhor, marcar no horário que eu marquei. Eu queria marcar de manhã para ter o estudo à tarde. Mas eu não consegui. Se eu não marcasse amanhã, eu só ia ter o cardiologista dia 24 de fevereiro. E eu não podia esperar. Então, amanhã, nós não vamos ter estudos, nem dos bastidores da obsessão, nem do livro dos médios, porque eu só consegui marcar cardiologista para as 3h30 da tarde. Então, eu só vou conseguir entrar mesmo lá para as 4h30, aquela coisa toda. Não vai dar tempo, tá? E eu não posso deixar de ir ao cardiologista, porque ontem eu fiquei um pouquinho assustada. Fiquei um pouquinho assustada. Então, vocês já ficam sabendo, né? Então, não vai ter estudo nem sexta, porque eu vou ao médico, nem segunda, porque é segunda-feira de carnaval, né? Dia 16 também não vai ter. Então, nós não vamos ter nem 13, nem 16. Mas na quarta-feira de cinza, dia 18, a gente está de volta, com o Evangelho e o Sermão do Monte. Mas segunda-feira de carnaval, que é 16, então dia 13 e 16, não teremos atividades da casa, tá? Segunda-feira, 16, nem palestra tem, não foi agendado nem palestra. Então, não tem palestra, não tem estudo do Livro dos Espíritos, não tem estudo das dramas de obsessão, apesar que já tem gente lendo os capítulos adiantados. A outra quase engasgou com a água, e a outra botou a mão na boca para ninguém saber que são elas, que estão querendo já spoiler, doida para dar spoiler. Então, dia 16, não tem. E amanhã, infelizmente, não vai ter, porque eu não consegui, né? Mas, quarta-feira de cinza, estamos de volta. Boa consulta. Obrigado, minha amiga, obrigado. Já sei que vai vir uma tonelada de exames para fazer. Ai, meu Deus. A pessoa deita na minha frente, sai claro. O pior para mim é aquele do mapa, aquele que fica no braço. Ai, tem uma exporta aquele exame. Mas, Mas é o seguinte, é para a nossa saúde. é isso aí, olha a Vamos prevenção tomar, aí, olha a prevenção. não é? Então, gente, vamos encerrando aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã Verinha fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha, por favor. Agradecidos pelos estudos da tarde, pelas reflexões que nos levarão à nossa melhoria, ao nosso progresso. Obrigada, Jesus, por este grupo, por estas tardes, por esses ensinamentos. Fica conosco, Senhor. Jesus, Consolador, consola nossos corações, dá-nos força e coragem para seguirmos adiante, mirando na tua luz, que ela nos ilumine, que assim seja. Graças a Deus. Gente, quando for 5h20, 5h20, 5h25, 5h25, a gente retorna para o estudo do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, tá bom? Nós estamos aqui estudando, vamos estudar hoje no capítulo 17, né, Denise? Semeadores Galileus. Um tema muito bonito, né? Dia 12/2/26, Semeadores Galileus, tá bom? Iniciando o capítulo hoje. Um beijo no coração de todos.